Estou curiosa para saber sobre como é esse 2 bilhões marcados. Já vamos falar agora, Lara. Só vou pedir para você que chegou e não deixou o seu like, deixa o seu like, compartilha essa live em todas as plataformas das redes sociais. Vamos romper esse algoritmo, gente? Vamos lá? Vamos romper esse algoritmo e vamos trazer para você aqui agora essas informações. Pastor Rodrigo, o senhor tem a passagem bíblica aí para jogar na tela? Tem. Deixa eu colocar. Vamos lá, então. Aqui, pastor Claudinei, está falando já dentro da grande tribulação, só para os irmãos terem uma noção do que vai acontecer, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é esse versículo, pastor Claudinei? Está falando sobre lá Daniel 9:22, onde o anticristo vai se rebeliar, assim dizer, contra o povo de Israel e mostrar sua face. Depois de 3 anos e meio, quando haverá aquela paz, né, falsa, aquela coisa toda, de repente ele vai se rebeliar contra Israel. E é aí, pastor, que entra então o selo, né? Os selos, o qual são os cavaleiros do Apocalipse. E dentre os cavaleiros do Apocalipse, um deles marca exatamente 2 bilhões marcadas aí. Infelizmente, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, mas nem o pastor Claudinei, é a Bíblia que diz isso, irmãos. Tá bom? Esse você pode perguntar, tá, mas da onde vocês estão tirando essa matemática? A matemática é muito simples, pastor Rodrigo, de nós fazermos, né? A Bíblia fala, né, de uma porcentagem, né, que seria semelhante à terça parte, né, que aí nós sabemos que o mundo tem 8 bilhões de seres humanos. A quantidade de 6 bilhões e 2 bilhões, então, é liquidado. Mas inclusive, a pergunta que muitos estão fazendo é: como que eles estão já marcados, pastor? Da onde que vocês tirou essa questão da marca? Vamos ver a passagem de Apocalipse, pastor Rodrigo? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra, pastor Claudinei. Olha, essa parte final aí que o senhor leu, né? Olha o que acompanha esse cavalo e este cavaleiro. Dá uma olhada o que acompanha. Observe bem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras do campo, pastor Rodrigo. Isso, pastor Rodrigo, a gente percebe que é o último cavalo, né? O cavalo amarelo. Mas nós temos 3 anteriores que também vão somar com o último. No caso, seria o cavalo branco, que é o anticristo, que vai se rebeliar contra o povo de Israel. Segundo cavalo é o vermelho. E com o vermelho nós temos aqui, pastor Claudinei, sei que o tempo está correndo, mas Ezequiel, depois a gente volta aqui rapidinho. Ezequiel, capítulo 5. Vou pegar aqui só um versículo aqui, chave, os irmãos verem aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, o versículo, vamos lá. O versículo 12, pastor, de Ezequiel 5, olha lá. 1/3 parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. E outra 1/3 parte cairá a espada ao redor de ti. E a outra 1/3 parte espalharei a todos os ventos. E desemaiarei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira. E satisfarei neles o meu furor. E me consolarei. E saberão que eu, o Senhor, tenho falado do meu zelo, quando eu cumpri neles o meu furor. Ou seja, depois que o anticristo se manifestar, pastor Gorney, aí sim entra em cena o cavalo vermelho, trazendo guerra, trazendo destruição. E aí, na sequência do cavalo vermelho, nós sabemos que vem um cavalo preto. E depois da grande guerra, vem uma grande fome, né, pastor? Que vai acabar as provisões,
É uma sequência lógica ligada uma a outra. Concorda comigo, professor? Concorda? Perfeitamente, perfeito raciocínio. Agora, pastor Rodrigo, você que está em casa, gente, vamos conjecturar, vamos pensar juntos, diante do que está escrito aí. Esse cavaleiro que está montado no cavalo amarelo, que será o último dos cavalos com o seu cavaleiro, ele tem o nome de morte, e junto com ele, seguindo ele, caminhando com ele, tem o próprio inferno, a própria perdição, a própria destruição. E a Bíblia diz que foi-lhe dado poder, foi-lhe permitido ele destruir a quarta parte da terra, no tocante à humanidade. Começando, né, por alguns itens que nós vamos citar, e isso que nós vamos citar, você sabe que embora esse cavaleiro não está na terra, mas aqueles que trabalham para o sistema desses cavaleiros já estão promovendo tudo que está escrito nessa passagem bíblica. Nós sabemos, pastor Rodrigo, que a espada que a Bíblia fala são as guerras. As guerras. Você que está nos acompanhando, você sabe que no momento, agora, nesse momento que nós estamos falando contigo, há várias guerras acontecendo. Israel, Hamas, Hezbollah contra Israel, né? Rússia contra a Ucrânia e tantos outros lugares no Oriente Médio também, a guerra, as jihades que estão acontecendo, né, de muçulmanos xiitas contra os sunitas que estão acontecendo. Então, essa espada são as guerras, pastor Rodrigo. E a gente vê, pastor, se você pegar os 4 cavaleiros, que é o primeiro selo, né, que vai ser aberto, um dos selos, a gente percebe que os 4 cavaleiros estão atuando hoje, mas de uma forma, posso dizer, um plano de fundo do que realmente vai acontecer na grande tribulação. Só não estão atuando com força total, por quê? Porque ainda a igreja está aqui na terra, irmãos. Tem um versículo bíblico, não vou lembrar onde está agora, e o tempo não deixa eu procurar, que o único que detém ele se manifestar é quem, irmãos? É a igreja. E lá fala, até que do meio seja tirado. Quem é esse, pastor? É a igreja, né? Quando a igreja for tirada, então sim, vai começar a força total. Por enquanto estamos vivendo aí um plano de fundo, e o que o pastor acabou de falar, o pastor Claudinei, a gente vê batalhas em todo lugar, irmão. Isso tende a se intensificar, isso realmente já a gente vê que é um prenúncio do que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, pastor Claudinei. Exatamente. E você que está nos acompanhando, como nós estamos citando aqui, né, todos os exemplos do que está acontecendo aí, essa passagem bíblica que o senhor acabou de falar, pastor Rodrigo, está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, né, a partir do verso de número 6, que diz assim, ó, Tessalonicenses 2:6. Agora vós sabeis que o que detém para que a seu próprio tempo seja manifesto, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Ou seja, quem está detendo a manifestação do anti-Machia é a igreja que está na terra, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que se santifica, a igreja que pratica a generosidade. É esta igreja que será arrebatada, e quando for arrebatada, então o caminho do anti-Machia estará desimpedido para ele atuar com toda a fúria na face da terra. Aí leia o de baixo, pastor, agora. Leia o de baixo para você ver. O de baixo. Vamos ler o de baixo aqui. O de baixo diz, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ficou muito claro. Aí tá claro, né, irmãos? Ficou muito claro. Mais claro do que o sol do meio-dia, né? Mais claro do que o sol do meio-dia. Então nós falamos da espada, que é as guerras. E essa fome aqui, pastor Rodrigo? A fome já entra na questão do cavaleiro preto, né, pastor Rodrigo? Que vai na sequência do vermelho. A fome. Porém, o cavaleiro preto, segundo a Bíblia, a pessoa tem que trabalhar o dia dela inteiro. Por exemplo, se ela trabalhar o dia todo, não paga a refeição dela. Ou seja, para se manter sobreviver um dia, o mês dela inteiro quase não dá para sobreviver para comer um dia. Gente, por quê? Escuta isso com atenção. Isso nós estamos falando de escatologia. Escute isso daqui que o pastor Rodrigo está dizendo. Um mês de trabalho não valerá nada ao ponto de que
não dará para você se alimentar por um dia. Você vai trabalhar 30 dias e não vai conseguir alimentar, se autossustentar um dia, pastor Rodrigo. Está bem aqui, irmãos, ó. E havendo aberto o terceiro selo, porque cada cavaleiro é um selo. Esse é o terceiro, que é o preto. Olha lá, vem, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, resumindo nas palavras, foi o que nós acabamos de falar. Você vai trabalhar o mês todo e quase não vai dar para alimentar um dia dele na terra. Meu Deus. Nesse período. Isso que o senhor está falando, o Wagner Carvalho disse assim, ó, isso acontece na Venezuela, né pastor? Ou seja, ainda eu acredito que a Venezuela está vivendo uma fartura em vista desse período que está vindo aí, pastor Rodrigo. E aí, pastor Guilherme, o que a gente percebe? Hoje em dia as pessoas estão dando mais vazão ou crédito à criatura do que no próprio Criador. Uhum. É um tal hoje de revelações, de visões. Eu creio, mas primeiro lugar, irmãos, tem que estar lugar a Bíblia. A Bíblia é a maior revelação, tá? E o nosso kit, irmãos, espiritual de salvação tem que estar bem afinado. Qual que é, pastor? É a santidade, é o jejum, é a oração, é a obediência à palavra. Por quê, irmãos? Porque só vai participar dessas questões que nós estamos citando aqui se você não quer estar no meio dos 2 bilhões de pessoas que estão marcadas lá no Cavaleiro Amarelo. É preciso, eu até estou aqui no canal pastor, mas vou falar, nós temos que estar, irmãos, preparados. É muita gente crendo, pastor, na criatura, e o Criador que é bom, nada, irmãos. Verdade. E aí, aqui na terra, irmãos, depois que a igreja for arrebatada, não haverá como sobreviver, irmãos. Ou você morre, ou você morre. Se não morrer, vai ter que se sujeitar ao anticristo. E os que escaparem vão escapar de uma forma terrivelmente dolorosa. É triste, hein? É triste. Exatamente. Agora, se num período com o Espírito Santo atuando, né, no ministério do Espírito Santo aqui na Terra, muitas pessoas não têm a disposição de servir a Deus, imagine quando, né, entrar no período tribulacional, em que, na realidade, o Espírito Santo já não vai mais morar dentro das pessoas, mas ele estará agindo como agia na antiga aliança, apenas visitando o que os serve de fato e de verdade. Então, vai se transformar numa porcentagem infinita, mais difícil das pessoas estarem caminhando na presença de Cristo Jesus. Agora, nós falamos da espada, estamos falando sobre a fome, e também esse cavaleiro que está aí na tela escrito, ele traz com ele a peste, pastor Rodrigo. Que já é o último cavalo. Na verdade, o último cavalo, ele vai se valer, pastor, do primeiro, né? Aliás, do segundo, que é o vermelho, que é a guerra. Depois, o terceiro, que é a fome, que é o preto. E por último, ele vai aplicar, né, as doenças com tanta energia. Se você ler, vamos ler novamente para os irmãos frisar bem esse versículo. O versículo 8, né? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ou seja, o último ele traz todos os demais com ele e ainda as feras da terra. Pastor Galdinei, imaginou as feras da terra vindo para alimentar dos corpos ali das pessoas, gente? É terrível. Meu Deus. A Terezinha está dizendo aí, pastor Rodrigo, pastor, já estou entrando em depressão, de tanto medo do que está por vir. Temo por mim e meus filhos. Não sei se vou suportar tudo isso. Já nem durmo direito. Acho que estou ficando louca. Terezinha, nós estamos te apresentando, tá? Para ti e para todos que aqui estão, os sinais escatológicos que estão para acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, coloque a cada dia que passa mais e mais a tua vida no altar de Deus.
pregue, né? Dê exemplos e pregue aos seus filhos, a todos que te cercam e que te rodeiam, para que nesse período, quando tudo isso acontecer, você, sua casa, sua família e todos nós que estamos aqui nessa live, já não venhamos estar mais aqui, mas sim participando das bodas do Cordeiro, que é Cristo Jesus, pastor Rodrigo. Lembrando, irmãos, que essa live aqui, ela é um alerta para você. Porque quanto eu e o pastor Claudinei, e dentre os pastores, alguns pastores, nós somos da linhagem pré-tribulacionista. Então, irmã Terezinha, tome muito cuidado, porque talvez a irmã ouve uma linhagem meso ou pós, e a pessoa fica com medo, realmente. Mas, se você nós lendo a Bíblia, eu não acredito que Deus permitirá que a igreja passe por esta ira. Porque, irmãos, não são só 7 selos. Depois dos 7 selos, nós temos 7 trombetas. Daria para falar aqui, pastor, de cada selo, de cada trombeta, e depois 7 taças da ira de Deus ainda. Nesses 7 anos. É por isso que tem esse versículo que fala. Então, de repente, a destruição virá sobre eles, como não é essa aqui não, é aquele versículo que eu estava lendo, o pastor Cornei, cadê ele? Que fala que, assim, nunca houve dias, irmãos, eu não sei onde está agora, não lembro, nunca houve dia de aflição, pastor, nunca houve tanta dias de sofrimento como haverá naquele dia, irmãos. Não quero estar aqui quando isso acontecer. Só lembra onde é, pastor Cornei? Agora não lembrando mais. A memória está ficando meio fraca, acho que a idade está chegando. Mas, irmãos, e aí tem pessoas que estão falando que se preparar. Irmãos, aqui na terra, meu irmão, não adianta se preparar aqui não. Você tem que se preparar para a glória. Está preparado para o arrebatamento. Que está aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó. Olha só o que diz o versículo aqui, pastor Claudinei. Interessante esse versículo aqui, ó. Versículo, vamos lá. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não está passando aí, né? Vamos lá. Aí, agora. Aí, ó. É Mateus 24, 21, diz assim, ó. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Olha aí. Aí eu te pergunto, pastor, você acha que Deus quer isso para a sua igreja, pastor Claudinei, aqui na terra? Jamais. A igreja que foi comprada, lavada e remida no sangue de Jesus, não é a vontade do Eterno que a mesma venha passar por essa tamanha tribulação. Eu comentei aqui, isso aqui, pastor, rapidinho, ó. Depois nós, 1 Tessalonicenses 4,17, ó. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa, irmãos, é a primeira etapa do arrebatamento. A igreja será arrebatada com Cristo. Então, não queira estar aqui quando isso aqui acontecer. O pastor acabou de ler aí, né? Porque haverá grande tribulação como nunca houve. Por quê? São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças da ira de Deus. Meus irmãos, se você parar para pensar e olhar cada um dos selos, cada um das trombetas e cada uma das taças, você fala, puxa vida. Irmãos, isso que vai acontecer nunca aconteceu na história da igreja na Terra. É demais, hein? Isso é tenso. Olha que os pais da igreja, né, pastor, sofreu o Coliseu, cada martírio que tivemos, cada coisa terrível que nós tivemos, não chega nem perto do que vai acontecer no período dos 7 anos da grande tribulação, pastor Claudinei. E você que está nos acompanhando, você tem tudo para herdar a vida eterna. Você tem tudo para se escapar dessa situação. Eu tenho tudo, pastor Rodrigo, todos nós temos tudo para se escapar disso. Aí você diz, como, pastor? Jesus já morreu por nós, já fez o que era para ser feito. Agora nós temos que fazer a nossa parte, que é o quê? Obedecer a sua palavra. Se a palavra de Deus diz para nós não mentirmos, não vamos mentir. Se a palavra de Deus diz para nós não enganarmos, não vamos enganar. Se a palavra de Deus diz para nós praticarmos a generosidade, vamos praticar. É simples, gente. Agora, eu percebo, eu estou vendo na linha do tempo aqui,
algumas pessoas zombando, escarnecendo, né? É. Como diz o ditado, tirando onda, né? KKKKK, ai, que medo, isso e aquilo. Pessoas que se acham acima da média. Ele ou ela não consegue enxergar que dentro dele e dentro dela tem uma alminha frágil, igual todos nós temos. A pessoa, ela entra, sabe, nas redes sociais, porque nas redes sociais é cheia de pessoas, né, audaciosas, né? Na vida real, não passa de um homem e de uma mulher frouxa. Mas nas redes sociais apresentam uma certa valentia, tirando onda, dando risada, e kkk, isso, aquilo. Meu amigo, diante da perdição não tem kkk. Diante da perdição tem uma consciência atormentando a pessoa 24 horas por toda a eternidade, pastor Rodrigo. Isso me lembra, pastor, Noé, né? Fazendo ali a arca, pregando o evangelho, pregando, né, ali, e o povo não cria, né, porque nunca choveu, né? Ele pregava ali, e é exatamente o que eu estou falando, e o pessoal levava na brincadeira, no desdém. Quando a coisa pegou, era tarde demais, né, pastor? Você que está me ouvindo agora. Ah, pastor, eu estou assim. É tempo de se preparar, irmão. É tempo de você fazer um concerto com Deus. Conserta com Deus o teu altar. Porque o céu, irmão, não tem carona. Verdade. Tem carona. Verdade. É você e você. Verdade. Pastor, mas a Bíblia é a nossa busca que leva ao céu. Agora, a salvação é individual. Você precisa fazer a sua parte. Olha só, o pastor Claudinei doa todo dia o tempo dele aqui, irmãos, no canal, trazendo informações importantíssimas. Se você colocar em prática 1% do que o canal aqui aplica, a sua vida será outra, tenho certeza, no nome do Senhor Jesus. Pastor Claudinei? Pastor Rodrigo, o senhor é bênção de Deus em nossas vidas. Essa live aqui, ela foi muito esclarecedora, sabe? E também esse comentário aqui sobre Apocalipse 6, do verso 7 ao 8, que fala sobre o quarto cavaleiro do Apocalipse. Eu fico agradecido, que Deus prepare para nós aí mais oportunidade para estarmos juntos, falando da grandeza de Deus. Ó, gente, ó, tchau para vocês. Beijo, ó, no teu coração. Lembrando que você mora no nosso coração e não paga aluguel. Até mais, gente. Com Deus. Ô, glória!